Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1, nós leremos até o verso de número 17. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, diante da Tua Palavra. Te agradecemos por tal privilégio, Senhor, e queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra o nosso coração, abra, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra, para, ó Deus, para que nós, ó Deus, tenhamos o pleno entendimento, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, da Tua vontade, ó Deus, para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e não somente neste momento, Deus, mas que a Tua Palavra seja poderosa, Senhor, em nossas vidas, de tal maneira que nós passemos, ó Deus, a andar de modo digno do Teu Evangelho a cada dia, Senhor, para a glória do Teu nome. Sim, ó Deus, abençoa-nos para que a Tua Palavra seja transformadora, Senhor, em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicá-la a nós com graça, com poder, Senhor. Nos ajudando, nos transformando, nos abençoando, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, para que assim o Senhor seja engrandecido, seja glorificado em nossas vidas. Para que assim, ó Deus, o Teu nome, ó Deus, seja bendito eternamente, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, revigora-nos, ó Deus. Fortalece os nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, no nome de Cristo Jesus, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Abençoa todos nós aqui presentes, todos os irmãos que de longe nos escutam também. Que Tu, ó Deus, seja engrandecido, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos. Nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade, irmãos, então, nossa exposição, desde o capítulo 20, do Decálogo, os 10 Mandamentos. Então, nós já falamos sobre muitas coisas. Podemos relembrar os irmãos que já falamos sobre o prefácio dos 10 Mandamentos, sobre a introdução aqui dos 10 Mandamentos.
Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o autor. Então a identidade do autor aqui dos 10 mandamentos, as obras dele. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Já falamos também sobre as funções da lei. Ela serve para revelar o pecado, por exemplo, para nos guiar até Cristo como tutor, como aio. Falamos também sobre qual é a condição do cristão em relação à lei. Ele não pode ser condenado nem justificado pela lei. E também nós já começamos a falar sobre o terceiro mandamento, 2 semanas atrás. O terceiro, no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Então nós falamos sobre o aspecto positivo do mandamento, na verdade. Nós falamos sobre o que é exigido de nós neste mandamento. Aquilo que nós devemos fazer. Então agora nós falaremos do aspecto. Começaremos a falar do aspecto mais negativo do mandamento, que é bem maior, como você pode ler também no Catecismo Maior de Westminster, a sua exposição deste mandamento. Então, tendo falado anteriormente sobre aquilo que é exigido no mandamento, que é ter Deus como seu único Deus, servi-lo, adorá-lo, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, com tudo que você tem, com tudo que você é, como Cristo nos ensina no resumo do mandamento. Então hoje nós falaremos sobre o aspecto negativo, quais pecados estão condenados neste mandamento. Quando você olha para o Catecismo de Maior de Westminster, você vai ver uma lista gigantesca, na verdade, de pecados. Nós não falaremos de todos um por um, mas faremos uma abordagem também para os nossos dias, mas sem deixar de citar este importante documento também, é claro. Então, o verso 3: não terás outros deuses diante de mim. O que então este mandamento nos ensina com relação ao pecado? Ou que pecado ele condena? Bem, em primeiro lugar, que é também o primeiro pecado que o Catecismo cita, que nós podemos mencionar aqui, é que Deus, neste versículo, verso 3, neste mandamento, o primeiro mandamento dos 10, implicitamente Deus está condenando o pecado do ateísmo. Não terás outros deuses diante de mim. Então, nós vemos aqui a condenação do ateísmo. Não terás outros deuses diante de mim. Implicitamente, como já mencionamos, significa que você deve ter este Deus como o único Deus. Ou seja, então você negá-lo, negar a sua existência, negar que Ele é o Criador dos céus e da terra, negar que Ele é o Criador de todas essas coisas, e portanto, por negá-lo nesse sentido e não desejar servi-lo, cultuá-lo, é pecado. Obviamente. Não terás outros deuses diante de mim significa tenha a mim como Deus, como único Deus. Então deixar de fazer isso, negando a existência dos deuses das Escrituras, é um pecado, que aqui é condenado neste mandamento. Então, o ateísmo, é importante nós falarmos sobre ele, porque nós temos que ligar o texto antigo aqui das Escrituras à nossa realidade. E assim toda a igreja deve sempre fazer, em toda a sua história, até Cristo voltar, até o fim dos tempos. E hoje é um movimento crescente em nosso meio. Aquilo que nós chamamos de neo-ateísmo está crescendo muito no mundo, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e inclusive no Brasil, porque tudo que está nesses lugares acaba vindo para cá. E aí nós temos visto vários grupos aparecendo, surgindo na internet, muitos e muitos vídeos, materiais, livros, muitas coisas sendo publicadas contra Deus, contra Cristo. E essas pessoas se dizem então ateus. É interessante notar que nessa luta deles, que eles dizem contra toda a religião,
na verdade, é só contra o cristianismo, né? Só contra a Bíblia e contra o Evangelho, praticamente. Dificilmente eles citam qualquer outra religião, mas especialmente a Bíblia, né? Especialmente o cristianismo, obviamente. Por quê? Porque é claro que é um instrumento de Satanás contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, obviamente. Então você dificilmente vai ver eles falando de outras religiões. É um paradoxo, porque inclusive na Europa, dificilmente, até mesmo os Estados Unidos falam mal dos muçulmanos, ou condenam a religião deles, mas muito mais o cristianismo, como intolerantes, como pessoas que inventam males para destruir a humanidade, porque defendem ou acreditam num Deus aqui das Escrituras que é terrível demais para o homem moderno, e não tem todas as respostas que nós queremos. Então, o mais correto, o mais óbvio é negar a existência deste Deus, dizer que ele não existe. E os argumentos são inúmeros, os argumentos são muitos que eles usam contra a existência de Deus. Isso vai de argumentos filosóficos, argumentos científicos, biológicos, todos aqueles que você puder imaginar. Mas a Escritura condena, nesse verso, não terás outros deuses diante de mim, condena o ateísmo, como também ensina o Catecismo Maior de Westminster, mas a Escritura vai além. A Escritura diz algumas outras coisas sobre o ateísmo. Veja comigo o Salmo de número 14. Salmo 14. Verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 14, verso 1. Diz assim: disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. E ele continua numa lista aí de pecados, falando da depravação do homem, do ser humano. Veja o Salmo 10, verso 4. Falando do ímpio também. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Então veja, o ímpio não busca Deus. E o Salmo 14, verso 1 diz assim: disse o nécio, o tolo no seu coração. A Escritura não gasta, ou não passa muito tempo, a Bíblia, a palavra de Deus, tentando provar a existência de um Deus Criador. Não, de maneira alguma. Ela já parte desse pressuposto que é lógico que deve haver um Deus. Então você não vai encontrar aqui, então, os autores, os profetas, estão tentando provar a existência de Deus. Na verdade, já faz parte da realidade deles, Deus. Porém, a Escritura afirma, nós vemos esses dois textos, por exemplo, afirmando que o ímpio nega a existência de Deus e que o tolo também o faz. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, veja comigo o que ele diz, quando ele fala dos pecados, a lista de pecados que ele está dando, a partir do verso 18, falando da ira de Deus. Veja a partir do verso 18. Porquanto do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Paulo está falando, é muito claro, não precisa de muito argumento, é muito claro. A criação do mundo, as coisas invisíveis, a criação do mundo, o eterno poder de Deus, sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Aí o verso 21.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então aí tem uma descrição do que é um ateu. Certo? Verso 21, Romanos capítulo 1. E o salmista então vai chamar de ímpio, de nécio ou tolo, aquele que diz: não há Deus. Agora para e pense por um momento. Quão tolo é isso? É uma tolice dizer ou negar um Deus criador de todas as coisas? É uma tolice? O salmista diz: disse o nécio no seu coração, diz o tolo no seu coração. Certamente que é uma tolice. A Bíblia assim o diz. Se você parar para refletir e pensar sobre tudo que essas pessoas dizem, é uma tolice de fato. Então são tolos aqueles que assim o dizem, aqueles que assim fazem, aqueles que assim acreditam. A Bíblia diz isso claramente. E não há como nós contradizemos as Escrituras. A Escritura diz, é porque é de fato. E você parar para pensar e refletir, é isso mesmo. Então recentemente estava vendo algo sobre esses assuntos, esses ateus, que eles falam sobre a existência de Deus, e você chega a um ponto de imaginar quão cômico acaba se tornando o que eles dizem, na verdade. Né? Triste mesmo, né? Mas a vontade de rir, realmente. É tolo demais, é cômico demais. Então, alguns exemplos. Um ateísta, por exemplo, estava tentando definir, no vídeo que eu estava vendo, de onde surgiu todas as coisas, se não há um Deus. Então, uma espécie de debate, lá um programa, como fosse um programa de televisão. E aí ele tentando dizer, ele dizia o seguinte: o nada fez todas as coisas, não? O nada, na verdade, ele dizia, é algo simples. A palavra em inglês para nada é nothing. Sem é algo, é coisa, em inglês, nothing, nada, que é o no, negação, nothing. E algo em inglês é something, que o vídeo era em inglês, por isso que eu estou dizendo isso. Something. Então ele falava, nothing is something. Então, o nada é algo, e a plateia começa a rir. Ele falou, mas o que é engraçado? Eles estão rindo do quê? Ele ficou bravo ainda. Estão rindo do quê? Aí o rapaz respondeu, mas aqui é muito engraçado você tentar defender um nada dizendo que ele é algo. Como que o nada é algo? Né? Como que o nada pode ser algo? Então ele deixou de ser o nada agora, já não é mais o nada, porque a partir desse momento ele já é alguma coisa. Então ele já não é mais o nada. E ele não tem resposta para isso. Não há resposta. Apenas a plateia caindo em risos. É tolo demais. Tolo. E dizem aí, são as pessoas mais brilhantes que existem no mundo hoje. Tolo. Esse mesmo famoso ateísta, num debate com uma pessoa lá na Inglaterra, um sacerdote da igreja anglicana, ele dizia que os cristãos, os crentes, os cristãos são ignorantes, são tolos, ele dizia, né? Falava isso, tolos, não. Por exemplo, ele dizia, a maioria dos cristãos aí, de modo geral, não consegue nem dizer quais são os nomes dos 4 primeiros evangelhos da Bíblia. Não sabe, são idiotas, são tolos, ele dizia. Então, o religioso lá disse para ele o seguinte: e você consegue nomear para mim o nome completo do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies? Porque A Origem das Espécies tem um subtítulo, né, bem grande, na verdade. Você consegue dizer para mim? Ele começou a gaguejar, né? Começou a gaguejar. E no final ele consegue dizer, gaguejando o nome do livro, mas ele fala uma palavrinha muito interessante antes de ele falar. Ele fica assim, oh God, aí ele fala. Ou seja, ele diz, Deus, ó Deus. Ele não conseguia dizer, então ele se lembra. Veja a soberania de Deus. Veja a soberania de Deus. Na época disseram, foi uma péssima semana para os ateístas, né, essa semana.
Mas veja a soberania de Deus. Deus, o seu poder imenso, a sua soberania, faz um ateu usar o nome dele, invocá-lo, para depois esse mesmo ateu que busca a ele, usa esse livro, isso para negar a existência dele, mas para ele poder fazer isso, ele precisa de Deus. Para ele negar a existência de Deus, ele precisa do próprio Deus. Então ele não consegue provar. E eu lembro que eu li nos comentários do vídeo lá embaixo, uma pessoa disse assim, na minha opinião acertadamente, isso no mínimo prova que Deus tem senso de humor. E é verdade. São tolos. Isso nós estamos dizendo aqui. São tolos. Uma tolice imensa, então, querer dizer isso, querer lutar contra Deus, passar a sua vida inteira lutando contra alguém que não existe para eles. Porque se ele está lutando contra as pessoas, como que ela não existe? Então tudo é muito contraditório, é muita tolice. Por isso o salmista não diz isso de maneira à toa. Ele diz, disse o nécio no seu coração, tolo, não há Deus. Então todo este movimento é condenado nas Escrituras já há muito tempo. Todo esse movimento que nós vemos em nossos dias crescendo, ele é condenado nas Escrituras. A palavra de Deus já dizia isso. Não há nada novo debaixo do sol, como diz o sábio. Deus condena, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus condena o ateísmo, que é a negação da divindade, a negação de Deus. Interessante nós notarmos isso. Mas, além da tolice, pensa também numa outra coisa em relação ao ateísmo. Você consegue imaginar quão grave é esse pecado diante de Deus? A afronta que é para Deus? É uma afronta gravíssima. Tem pessoas, até cristãos, que parecem achar que isso não é grave. A pessoa lá é ateu, mas tem uma vida boa, moralmente falando, paga as contas em dia, etc, etc, etc. Faz tudo isso. O único problema é que ele não crê em Deus, não crê no Evangelho. Esse é o maior problema dele, na verdade. O maior. Ele foi criado para glorificar a Deus, e o fato de não fazê-lo, isso por si só já é imoral. Já é, de fato. Então é grave. Imagine você como um profissional, não importa qual tipo de profissional, ou dona de casa, mãe, não importa, estudante, mas imagine você no seu papel que você deve desempenhar, que Deus colocou com o seu dom, você vai e realiza algo, uma obra, você realiza. No seu trabalho, por exemplo, um projeto, na escola, algum trabalho escolar, em casa, alguma coisa importantíssima com a família, com as crianças, você realiza aquilo, você faz. E é notório o que você fez. Está diante de todos o que você fez. Imagine isso com um profissional, no trabalho. Ele fez algo ali incrível, maravilhoso, para receber uma promoção, talvez, não sei. Ele fez algo ali maravilhoso. Mas aí vem uma certa pessoa ou pessoas e dizem, você não fez nada. Você não fez nada. Você não presta para nada, você não tem utilidade nenhuma. Sendo que as pessoas viram o que você fez. Você não ficaria ofendido com isso? Agora imagine dizer isso para Deus. Imagina a afronta que é para Deus quando esses homens se levantam e dizem, não há Deus. E diante deles, como acabamos de ler, Paulo diz, toda a criação. Toda a criação diante deles. Eles dizem, não há Deus. É uma afronta, um pecado terrível. Eu acho interessante um texto em Jeremias, capítulo 2, veja comigo. Alguns ateístas, evolucionistas, que chegam a dizer que talvez essas células primeiras que apareceram, autorreplicantes, estavam nas rochas, né? E elas foram indo, evoluindo, etc, etc, né? Até chegar onde nós estamos hoje. Veja o que diz o profeta, Jeremias, capítulo 2, verso 27. Jeremias 2, verso 27. Que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste.
porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Eles disseram para esses objetos: tu és o nosso Deus, tu nos geraste. É isso que os ateus estão dizendo, é isso que eles falam. E nós é que somos os ignorantes, né? Dizer para um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, dizendo que o homem veio dali, que foi criado dali, foi gerado disso, evoluiu até hoje. Como isso? Como pode isso? Na verdade não pode. Mas como dizia Agostinho dizia o seguinte: nenhum homem diz que Deus não existe, a não ser que tenha algum interesse nisso. Há um interesse, na verdade. Por que o ser humano faz isso? Por que ele cria essas ideias? Por que fazer isso? Por que negar, nesse caso, que a existência de Deus? Por quê? Simples. A resposta é simples. O desejo de ser independente de Deus. Mesmo o pecado de Adão, que Satanás sugeriu. Independente de Deus. Eu não gosto da ideia, é isso que eles pensam, de que um dia vou ter que dar conta para alguém muito maior que eu fui criado por Ele, que eu estou sob o domínio dEle, sobre a soberania dEle. Não, eu quero libertar, eu quero cortar essas amarras, eu quero ser independente, como diz o Salmo 2. Não quero nenhum Deus, ou ninguém superior a mim para dizer o que eu devo fazer. Não deseja fazer isso. Não deseja se submeter a Deus de maneira alguma. Deseja independência de Deus. É esse o motivo. Orgulho, o pecado mesmo, o desejo de ser semelhante a Deus, de tomar o lugar de Deus, de ter todas as respostas para todos os problemas, para todas as coisas na humanidade. Mas Deus condena este pecado. E aí eu aproveito para perguntar para você. Você pode dizer: não, mas eu não sou ateu. Eu estou aqui na igreja, eu acredito em Deus. Mas a Bíblia fala de outro tipo de ateu que existe, pode existir no meio da igreja. Hoje é comigo. Tito, capítulo 1. No Novo Testamento, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Há quantas pessoas há que dizem que Deus existe, eu acredito em Deus, mas negam a Deus por suas obras. Vivem como se Deus não existisse. Deus existe sim, mas vivem como se não houvesse um Deus para o qual eles terão que dar conta um dia. Vivem assim. Ateísmo prático, que se chama. Então não adianta de nada o ateu teórico mesmo, não crê na existência de Deus, e às vezes vive uma vida melhor moralmente falando do que muitos que dizem que acreditam em Deus. Ambos estão errados. E aqueles que ainda se dizem cristãos blasfemam então o nome de Deus. Como diz Paulo a respeito dos judeus israelitas: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês professam conhecê-lo, mas a sua prática, a sua vida diária nega a existência de Deus. Então Deus está também condenando este pecado aqui em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Tenha a mim como único e verdadeiro Deus. Você vive então de modo completamente fora dos mandamentos de Deus. Você está negando com a sua vida a existência de Deus, dando motivo para que os inimigos de Deus blasfemem o nome de Deus. Você é ateu? Prático? Você nega a existência de Deus com a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, como marido, como esposa, como filho. Nós somos chamados para andarmos de modo digno, como acabamos de ler.
Colossenses. De um modo digno do teu Evangelho. Digno do Evangelho de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais, começando na semana passada, as pessoas se tornam cada vez mais incrédulas a respeito do Evangelho. Porque as pessoas porque aqueles que o professam não estão querendo vivê-lo, não estão vivendo, não estão praticando, estão cansadas de ouvir só discursos, mas uma vida como a vida de Cristo, ou como a vida de Deus na alma do homem. Então você pode falar, os ateus são tolos, e dizer isso e aquilo, mas tome cuidado para você também não ser um ateu na prática. Negar que Deus existe pela sua vida. Viver de um modo que Deus não é aprovado, que Deus não é glorificado, que Deus não é exaltado. Muito pelo contrário. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Porque aqui no verso 3 isso também está sendo condenado por Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então o ateísmo, em todos os sentidos, é condenado por Deus. A Bíblia assim o diz. Mas gostaria também de destacar um outro pecado que é condenado aqui no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está condenando o pecado da idolatria, obviamente. Eu disse que o primeiro pecado está mais implícito, esse está explícito. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está condenando claramente o culto, a adoração a outros deuses. Então nós já falamos, sabemos que existe somente um único e verdadeiro Deus. Veja comigo, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a palavra Senhor, em maiúsculo, é o nome de Deus. Ele é único, não há outro Deus. Olha comigo também o verso 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Se nós fôssemos estudar e ler todos os textos que falam sobre isso, seriam tantos que nós conseguiríamos dar conta uma pregação. São muitos textos que dizem isso, que falam sobre Deus condenando a adoração, culto, serviço a outros deuses. Nós sabemos então que o povo de Israel acabou de sair do Egito, quando eles recebem aqui os 10 mandamentos, e lá havia muitos deuses. Variados, que tratavam de assuntos diferentes do pensamento dos egípcios. Eles eram politeístas, havia uma pluralidade de deuses lá. E Deus começa logo os 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim, porque lá eles viram muito disso. Os deuses dos povos, os deuses das nações. Então a Escritura condena o culto a outros deuses, condena o culto a imagens de escultura. E nós sabemos que esses deuses, eles não existem, não pelo menos como essas pessoas imaginam. São invenções humanas. Veja, por exemplo, o profeta Isaías. Capítulo 45. Profeta Isaías 45. Verso 20. Diz assim: Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade?
Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Não há outro Deus. Então por isso a Escritura condena o culto a outros deuses. São falsos deuses. Não há outro Deus além do Deus único e verdadeiro. E podemos ir além ainda e dizer que a Escritura trata essa prática, o paganismo, a idolatria, o culto a esses deuses. A Escritura mostra isso como algo irracional. Os profetas até escarnecem disso. Veja comigo o Salmo 115. Nós acabamos de cantar o Salmo. Salmo 115 diz assim, a partir do verso 1. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque diriam os gentios, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Veja o que o Salmo está dizendo, né? Deixa eu ler aqui a versão metrificada, que diz assim: quem serve faz imagens para adorar, tal como elas possam se tornar. Terrível, o salmista está dizendo. Eles têm todos esses atributos, mãos, olhos, mas não servem para nada. É de nenhum préstimo. São inúteis. Tornem-se assim também aqueles que o adoram. Então veja, a condenação das Escrituras é severa a esse tipo de prática. 1 Reis, capítulo 18. Temos aqui um profeta. Veja a reação dele. Capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Página 427. Para quem tem a Bíblia igual a minha. 1 Reis, capítulo 18. Aqui, o profeta Elias e os profetas de Baal. Então, Elias desafiou os profetas de Baal. O Deus que respondeu com fogo, o verdadeiro Deus. Aí, verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. E Elias dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam com altas vozes, se retalhavam com facas e com setas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Essa era a prática deles. E qual é a reação de Elias? Elias diz, a Bíblia diz que ele zombava. É algo irracional, é algo louco. O que vocês estão fazendo? O que acontece? Meu Deus de vocês não responde. Será que ele está ocupado com alguma coisa? Ele está ocupado. Onde ele está? Está no banheiro? O que ele está fazendo? Está em alguma viagem? Tem alguma coisa mais importante para fazer, porque ele não responde. Mas na verdade, a Escritura diz: não há outro Deus além de mim. Deus diz: não há outro Deus. Então há aí uma irracionalidade, uma loucura. Querer dizer, ou querer inventar deuses para si, para então adorá-los. Veja comigo também Isaías 44. Isaías capítulo 44.
textos são muitos, apenas mais alguns que nós vamos ver. Isaías capítulo 44, a partir do verso 9, diz assim: todos os artífices de imagens, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus se funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficaram confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e a forma com martelos, e o lava com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana com a plana e traça-o com o compasso, e o faz semelhante a um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, se aquenta e os acende, coze o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela, também se aquenta, e diz: ora, já me aquentei e já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado os desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Veja a descrição do profeta, é terrível. Como eu posso me ajoelhar diante de algo que saiu de uma árvore? Como eu posso me ajoelhar diante de um objeto, diante de algo como isso? Eles não podem fazer nada. Então Deus, são muitos textos, vai dizer isso por toda a Escritura. O profeta, por exemplo, Jeremias, Deus diz: não temam os deuses das nações, eles não podem fazer nada. Certa vez alguém me contou uma história, não sei se é verdadeira, de uma pessoa, de um menino, de sua família. Seus pais eram católicos romanos, né? E tinham inúmeras imagens num determinado quarto, um cômodo dentro de casa. E os pais saíam para trabalhar, e aquele menino ficava em casa sozinho, muitas vezes. Certa vez ele ligou o rádio e ouviu uma pregação de algum pastor dizendo que as imagens de escultura não serviam para nada, não podiam salvar, etc, etc, etc. Ele ficou convencido daquilo. Aí ele pegou um martelo e quebrou todas as imagens que havia no quarto. Todas. Só que ele deixou apenas uma imagem em pé. As outras ele quebrou. Chegou em casa, então imagina o escândalo, né? Que absurdo, quem foi que fez isso? Quem quebrou todas essas imagens? Foi você? O pai disse para o menino. E o menino dizia: não fui eu. Mas se não foi você, foi quem? Foi aquela imagem lá que sobrou, foi ela que quebrou as outras. É mentira, como mentira? Foi aquela imagem, não fui eu. Mas por que o senhor não acredita que foi aquela imagem? Porque aquela imagem não pode ter feito isso, porque elas não podem fazer nada. O pai disse. E o menino disse: eles não podem fazer nada porque você crê neles, então. Porque o Senhor adora eles, porque o Senhor cultua eles, porque eles não podem fazer nada. Não podem salvar, não podem livrar. São invenções dos homens, diz a palavra de Deus. São invenções dos homens. E a idolatria é condenada nos profetas, nos salmos, por Moisés, por toda a Escritura, no Novo Testamento, por Cristo.
Quando Satanás lhe oferece os reinos do mundo, Cristo responde: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Só a Deus, só o único verdadeiro Deus. A Escritura condena. Gênesis, Apocalipse. Falando em Apocalipse, abra lá comigo. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a idolatria é, e no dia do juízo será também condenada por Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor em sua santa palavra. Então é gravíssimo. Este pecado é gravíssimo. E também podemos afirmar ainda o seguinte sobre a questão da idolatria, que as pessoas criam isso. Você vê isso também no livro de Atos. Paulo encontra no lugar, em Atenas, várias imagens. Em Éfeso, grande rainha de Éfeso. E no Novo Testamento isso é também mostrado, como os povos adoram, cultuam outros deuses. E Paulo vai revelar para nós que, ainda que esses deuses sejam falsos, ainda que eles não existam segundo a imaginação dessas pessoas, politeísmo, como por exemplo no Egito, como em Roma, como na Grécia e assim por diante, ainda existe algo ali naqueles ídolos. Está em 1 Coríntios, veja comigo, capítulo 10. Veja, ainda que não haja deuses genuínos, verdadeiros ali, há uma outra coisa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, em um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? A idolatria irrita ao Senhor, uma afronta a Deus. E não apenas isso. Tais pessoas têm experiências com esses deuses. Experiências reais. Poderes sobrenaturais. E Paulo vai dar a resposta. São demônios. São demônios. Não é isso que o diabo deseja? Desviar o culto de Deus, tirar toda a adoração e todo o serviço do culto a Deus, de Deus, desviar de Deus e trazer para o homem, trazer para ele mesmo, trazer para os demônios. É exatamente isso. E é isso que está então por trás dessas falsas religiões, os falsos ensinamentos dos deuses pagãos, os demônios. Mas nós devemos então também aplicar essa doutrina para nós. Como deve ser a nossa atitude então como cristãos em relação a esse tipo de coisa, esse tipo de idolatria externa mesmo, imagens, religiões, etc, que existe.
Então, pela manhã, nós estávamos tentando concluir o assunto do magistrado civil. Nós falamos que o magistrado civil, de acordo com a Escritura, deve legislar segundo as 2 tábuas. De acordo com a primeira tábua. E a primeira tábua, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, qual deveria ser a atitude do magistrado civil cristão? E qual deve ser a sua atitude como cristão em relação à idolatria das pessoas, em relação ao pecado das pessoas? Vejam comigo Daniel capítulo 3, texto conhecido. Aqui nós temos um episódio famoso em Daniel capítulo 3, sobre os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós conhecemos a história, que o rei havia feito muitos deuses, mas fez também uma estátua grande lá para todos adorarem, para todos cultuarem, para todos se prostrarem. Mas esses 3 homens, servos de Deus, se recusaram a fazer isso. No verso 12, mostra a acusação que foi feita contra eles. Diz assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, estão denunciando eles para o rei. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Esses homens não estão fazendo isso. Eles não estão se prostrando diante da estátua de ouro que tu levantaste, nem dos outros deuses. Eles não fazem isso. Eles estão se abstendo de fazer isso. E agora? O que vai ser desses homens? O que vai ser feito? E eu quero que você note uma coisa nesse texto. Veja bem, está sendo exigido desses homens o quê? Desses 3 homens. Que eles se prostrem diante dessa estátua de ouro. E desses outros deuses. Mas não está sendo solicitado, pelo menos no texto, não mostra isso, que eles neguem o Deus deles. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, Nabucodonosor, essas pessoas aqui não estão ordenando eles a negar o Deus de Israel. Não negue, mas apenas reconheça os outros. Só isso deve fazer. Apenas reconheça que existem outros. Bons, poderosos, dignos de culto, etc. Reconheça também outros. Você não precisa negar o seu, você precisa adicionar mais alguns. Mas não negue o seu, você não precisa. Todo mundo, está tudo bem aqui, todo mundo vamos ficar de mãos dadas, todo mundo feliz, contente. Eu adoro o seu Deus também, você adora o meu, etc, etc. Essa é a proposta que foi feita para esses homens. Mas veja o verso 16. Perdão, veja o verso 15 primeiro. Agora, pois, se estáis prontos, o rei falando, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Essa é a resposta dos homens, desses homens de Deus. Nós não faremos isso. O nosso Deus tem poder para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, fica sabendo que nós não nos prostraremos à estátua que tu levantaste. Nós não faremos isso. E aplicando então para os nossos dias, é isso que nós estamos vivendo. Exatamente isso. Todas as pessoas, os países, as sociedades aí que nós temos nos nossos dias, levantam a bandeira do pluralismo religioso. Todas as religiões são boas, todas estão certas, todos os deuses, não há problema. E você quer seguir a Bíblia, você quer ser cristão, tudo bem, faça isso, mas respeite e reconheça como correta também todas as outras
religiões que as pessoas têm. É sua obrigação fazê-lo. Se você não fizer, você é intolerante. Você é um legalista. Você quer apenas causar conflito, confusão. Você deve, não precisa negar a sua religião, não negue a sua Bíblia, não negue o seu Evangelho, não negue, tudo bem, continue. Mas aceite e reconheça. Um pregador da Escócia disse o seguinte, na tua aula, disse o seguinte, que assim como Nabucodonosor, os governantes atuais, as pessoas no nosso mundo atual levantaram uma estátua de ouro e o nome dela se chama tolerância. Venha, prostre-se diante dela. Prostre-se. É sua obrigação, é seu dever prostrar-se diante deste ídolo que nós levantamos. Tolerância. Não estamos falando aqui de tolerar as pessoas, ter misericórdia das pessoas, não é isso. Mas eles estão dizendo, tolere o nosso pecado. Tolere os nossos deuses. São bons também, são verdadeiros também. Faça isso. É sua obrigação fazê-lo. Você deve fazer isso, assim como esses homens. Você deve então reconhecer e aceitar todos os outros deuses. E você, enquanto cristão, o que você fará enquanto cristão? O que você fará enquanto crente nas Escrituras? O único Deus vivo e verdadeiro. O que você fará? Você se prostrará diante deste ídolo, diante dessa imagem, diante desse Deus que foi levantado em nossos dias? Diante do pluralismo religioso, diante de tudo quanto existe, você é chamado para tolerar o pecado, aceitar, como diz John MacArthur, né? A heresia vem montada nos lombos da tolerância. E é verdade. E aí nós vemos em nossos dias tantos que se dizem cristãos, liberais e assim por diante, abraçando tudo isso, ecumenismo, todo tipo de ideia, trazendo tudo isso para dentro das igrejas, até para dentro do culto a Deus. Tudo é certo, tudo pode. É apenas uma questão cultural daquele povo, não tem nenhum problema. Qual é o problema? Não há problema. Não há problema nenhum. E nós dissemos, não há problema nenhum? Quantos são ameaçados em muitos países exatamente por não adorarem o Deus daquela cultura, daquele lugar, como Alá, por exemplo, os muçulmanos são mortos por não negarem a Cristo. Por não negarem a Cristo. Veja, a resposta deve ser essa. Fica sabendo, ó Rei, que nós não serviremos a outros deuses. Nós não adoraremos a outros deuses. Essa é a resposta do cristão. Essa é a resposta do crente diante da idolatria. Veja a atitude do apóstolo. Atos capítulo 17. Paulo em Atenas, verso 15, Atos 17, 15, diz assim: e os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha o sentimento de Paulo. Aquilo incomodava, aquilo comovia dentro dele, ele via um sentimento dentro dele, algo ali dentro dele. Ele não poderia aceitar aquilo como algo normal, como algo bom, como algo correto, de maneira alguma. De maneira alguma. Ele vai usar isso, tudo o que ele viu, para na verdade pregar o único Deus vivo e verdadeiro. Nos versos 22, 23, 24 ele começa a falar do único Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo, ele fica revoltado diante de tão grande idolatria dessa cidade. E nós não devemos também ficar?
E nós não devemos também ficar tristes e dizer como o salmista: Senhor, torrente de lágrimas sai dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, eles servem outros deuses, deuses de madeira, de gesso, imagens de escultura, ou deuses que não existem, deuses imaginários, e afrontam o teu nome, Deus. Eles afrontam, eles pecam contra ti, ó Deus. Essa deve ser a atitude do cristão, de revolta. Se Deus, o próprio Deus, fica irado, e nós não ficaremos também? Se somos chamados para sermos imitadores de Deus, devemos ficar irados também, ficarmos revoltados. Estou dizendo que nós não vamos agir de maneira impensada, não é isso. Mas deve haver, sim, no nosso coração, dentro de nós, um sentimento. Como Paulo, o seu espírito se comovia em si mesmo, diz o texto. Não ficava ali parado, vendo todos entregues à idolatria, mas ele fez algo, ele sentiu algo. Irmãos, é assim que a Bíblia relata a idolatria. O ter outros deuses, outras religiões, Deus as condena. Então este pecado é condenado nas Escrituras, a condenação da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. E você pode dizer: tudo bem, eu creio só no Deus da Bíblia, eu creio no Evangelho, mas qual o problema? Deixa as pessoas cultuarem o Deus delas. Qual é o problema? Bem, ao fazer isso, você está aprovando o que elas estão fazendo. E não é isso? Romanos capítulo 1, novamente, que Paulo diz. Paulo fala de vários pecados em Romanos capítulo 1, e um deles é a idolatria. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o pecado deles foi honrar e adorar mais a criatura do que o Criador. Idolatria. E aí o verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem, aprovam o que essas pessoas fazem. Você aprova? Nós não podemos aprovar. Não podemos ter como algo correto, como algo certo, como algo que vai trazer bênçãos para as pessoas de maneira alguma, mas apenas condenação. A condenação. O pluralismo religioso é algo abominável. Deus diz: ouve, ó Israel. Deus, o teu Deus, é o único Senhor. O único. E nós vamos para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para Cristo. E é isso que Cristo afirma. Vá comigo em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. As pessoas dizem: não, mas Cristo é muito bom, é um grande sábio, assim como Buda, assim como Maomé, assim como qualquer outro grande mestre. Mas veja o que ele mesmo diz, João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Quando Jesus está dizendo isso, ele está querendo dizer que todos os outros são falsos. Eu sou o único caminho. Você quer se achegar-se ao Deus verdadeiro?
O único Deus vivo e verdadeiro, eu sou o caminho, diz o Senhor. Lá em João 10 ele falou, aqueles que vieram antes de mim eram salteadores, eram ladrões. Todos os outros são falsos mestres. Não são Messias, não são salvadores. Eu sou o único Senhor. O único Senhor. Veja 1 Coríntios, capítulo 8. Verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, isso é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Paulo está dizendo, pode ver muitos aí que se chamam deuses. Pode haver. Mas para nós há somente um Deus. E para nós há somente um Senhor, Cristo. Apenas este. Eu te pergunto, Cristo é o seu único Senhor? Você quebra este princípio, este mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Quando você tem outros deuses, outros senhores, como explicitamente o texto diz. Cristo é o seu único Senhor? Você quebra este mandamento quando você aprova, quando as pessoas aprovam a pluralidade religiosa. Ainda que elas digam, para mim é um só Deus, mas para os outros não tem problema, ela está também violando este mandamento. Por quê? Porque a pessoa pode achar, para mim é pecado, mas para ele não é. Isso é uma grande, tremenda de uma incoerência. E você não acha que ele vai ser condenado pelo pecado? Por aquilo que você considera pecado? Ou aquilo não é pecado? Aí alguns dizem, não, mas as pessoas devem ter liberdade. Mas o que é liberdade? Se Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo, na verdade, idolatria é pecado? É pecado idolatria. E aquele que comete pecado é escravo, não é livre. Liberdade somente em Cristo, nosso Senhor. Cristo é o seu Senhor? O único Senhor e Salvador? E ainda nós afunilamos agora a pergunta ainda, essas perguntas. Cristo é o seu único Salvador? Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Você pode dizer, não, mas eu não creio em outros deuses. Não creio em outras religiões. Até desaprovo todas elas. Desaprovo tudo isso. Idolatria, animais de escultura, etc. Desaprovo tudo isso. Sim. Mas ainda assim, nós perguntamos, Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Porque quando você vem para se apresentar diante de Deus, em oração, ou no culto público, nos méritos de quem você está se apoiando para chegar-se a Deus? De quem? Nos méritos de quem? Em quem você está confiante? Em quem você está depositando a sua fé, a sua vida, todo o seu ser, quando você chega-se de joelho diante de Deus? Em quem você está confiando? Para a sua justificação, para que Deus te receba diante de... Em quem você está confiando? Porque muitas vezes você está confiando em você mesmo, não em Cristo. Muitas vezes você está olhando para o seu passado, para os seus pecados, e não para Cristo.
Então muitas vezes está olhando para coisas que você fez durante a semana e não para Cristo. Muitas vezes está fazendo para coisas que você realizou, pecados que você cometeu, coisas que você pensou, omissões, coisas que você devia ter feito e não fez. Você chega diante de Deus e você diz: Deus não me receberá diante dele, não me receberá na sua ceia, por exemplo. Deus não me receberá na sua presença porque eu pequei. Deus não vai me receber. Será que eu sou salvo mesmo? Então, com base em que méritos? Os méritos de quem você está chegando a Deus? Se é nos seus, se é naquilo que você realizou, sejam coisas boas ou más, seja o pecado ou não. Cristo não é o seu Senhor, o único Senhor, o único mediador, o único Salvador, o único que justifica você diante de Deus. Se Ele é o único, então por que você está olhando para as outras coisas? Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós e todos os confins da terra. Para mim. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não chegue diante de Deus confiando em si mesmo, olhando para si mesmo, olhando para suas falhas, mas para os méritos de Cristo. Regozije-se em Cristo, em Deus. Em Deus, porque Ele é poderoso para salvar. Não há outro além dele. Não há nada que você possa fazer para ser justificado diante de Deus, senão por Cristo Jesus. As pessoas ficam falando: mas tantas religiões que existem no mundo, qual é a verdadeira? Qual é a única e verdadeira? O cristianismo verdadeiro, reformado por si só, exclui todas. Por definição, ele exclui todas. E ele é o único que apresenta salvação pelos méritos de um perfeito Salvador. Não existe outro. Não existe. Estude, pesquise todas as religiões deste mundo, e todas elas irão pedir que você faça, que você realize alguma coisa. E as pessoas gostam disso, de fato. As pessoas gostam. Não gostam? As pessoas gostam de rituais. As pessoas gostam de rituais pomposos, andar de joelho não sei quantos quilômetros, fazer isso, grandes realizações, jejuar por não sei quantos meses. Tem pessoas que fazem isso nos nossos dias. Ir a outras cidades, ir lá em Meca, ir lá fazer tantas coisas, se açoitarem, coisas incríveis, pomposas, estranhas. As pessoas gostam de rituais. O ser humano é religioso. O ateísmo é uma mentira, porque o ser humano é religioso por si só. Naturalmente ele é religioso, ele ama essas coisas. Então todas as religiões vão exigir isso das pessoas, vai exigir isso de você. Todas elas. Os rudimentos deste mundo, como Paulo diz em Gálatas, é isso. Esses rituais, todas elas exigirão isso das pessoas. E as pessoas gostam. E se você fizer isso e aquilo, você vai ter, em resposta da divindade, da suposta divindade, bênção, salvação, a resolução dos seus problemas pessoais, etc, etc, etc. As pessoas gostam disso, as pessoas amam isso. Mas quando você vai para o Evangelho de Cristo, Deus diz: tudo que você fez até agora foi pecado. E tudo aquilo que você fez de melhor na sua vida é trapo de imundícia. Tudo que você fez até agora. E tudo que você tentar fazer só vai aumentar a sua condenação. Qualquer boa obra que você imaginar apenas vai te condenar ainda mais. Você chega para o Evangelho, é isso que você ouve, é isso que você escuta da parte de Deus, da parte de Cristo. É isso que você escuta. E Ele ordena: arrependei-vos dos vossos pecados e crede em Cristo. Creia no Evangelho. Creia que Cristo veio ao mundo, viveu uma vida de pecados e morreu na cruz, e Ele realizou a obra de Deus por você.
Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. E as pessoas pensam, mas eu não preciso fazer isso, aquilo, outro, aquilo. Não, arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Mas eu achava que eu precisava fazer tantas coisas. Arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Parece que é por isso que é mais difícil, né? Porque as pessoas querem fazer outras coisas e não aquilo que é o mais simples que o Evangelho pede. O orgulho delas não permite, não quer permitir que elas se submetam a Cristo. Todas as religiões irão propor que você realize algo para ser justificado diante de Deus ou de alguma suposta divindade. E o verdadeiro Evangelho vai propor que Cristo já concedeu uma propiciação. E que nele, somente nele, você é aceito e salvo finalmente. Somente em Cristo Jesus. Isso é o grande divisor de águas. Essa é a grande diferença. Você adentrar a eternidade, como já dissemos aqui outro dia, é isso que você vai dizer. Não tenho nenhum merecimento, não tenho nada em minhas mãos eu trago, nenhuma boa obra, nada, trapos de imundícia, nada, mas somente a tua cruz eu me agarro, Senhor, somente em Cristo. Ele é o meu mediador, meu Salvador, o meu Senhor, e é aquele que me justifica diante de Deus. Então, irei para a eterna salvação, para o eterno descanso dos santos, nos méritos de outra pessoa, Cristo Jesus. Ele é o único Senhor. Então, que Cristo seja o seu único Senhor e o único Salvador. E que se você se aproxime, então, de Deus, confiando somente em Cristo. Isso é a fé. Isso que nós chamamos de fé salvadora. Confiar em Cristo. Em Cristo. Que Deus nos ajude, então. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.